A aprovação pelo Parlamento, a preparação do processo legislativo em relação à Lei dos Solos, trouxe para o Parlamento português um desafio incontornável. O desafio era o de, e continua a ser, o de permitir a criação de um novo fenómeno de construção imune ao processo de corrupção. Ao processo de corrupção que tem minado o nosso poder autárquico, que tem minado o poder local e que tem minado o esforço urbanístico português das últimas décadas. A necessidade de termos mais construção, garantindo que temos menos corrupção, é um desafio fundamental numa nova legislação de solos e numa nova legislação sobre construção. As notícias vindas a público nos últimos dias de que o secretário de Estado, Hernani Dias, teria criado duas empresas imobiliárias, enquanto se preparava a aprovação da Lei dos Solos, representa, mais uma vez, o mesmo círculo de corrupção, de conluio e de interesses obscuros em que o Estado português vive há muitos anos. Nós não sabemos, ao dia de hoje, se o secretário de Estado, já investigado pela Procuradoria Europeia, teve ou não benefícios reais em relação à construção. Mas sabemos que permitiu a construção de duas empresas ligadas a um setor sobre o qual ia legislar e sabemos também que é suspeito de ter recebido contrapartidas quando era autarca em funções. Este secretário de Estado mantém-se em funções aos dias de hoje sem uma única palavra do Primeiro-Ministro sobre isto. Não deixa de ser curioso que um país que viveu à volta de malas e a abrir jornais da noite nos últimos meses e nas últimas semanas, tenha conseguido escapar a um secretário de Estado sob investigação na Procuradoria-Geral Europeia e com duas empresas imobiliárias, sem que isso seja a abertura de jornais da noite ou sem que seja o tema principal de programas de humor nacionais. É o país a que estamos habituados. Mas é o país a que não nos vamos habituar. O Chega decidiu hoje pedir à Comissão de Transparência, à 14ª Comissão do Parlamento, participando formalmente contra o Secretário de Estado, pela suspeição grave de conflito de interesses no exercício das suas funções, pedindo ao Parlamento a emissão de um parecer urgente, categórico e claro sobre a situação em que este Secretário de Estado se encontra. Ao mesmo tempo, o Chega participará à Entidade para a Transparência sobre a situação de todo inconfundível e incomparável de um governo que prepara uma lei dos solos para flexibilizar a construção em determinadas áreas, sobretudo terrenos rústicos, e permite-se ter um secretário de Estado que cria duas imobiliárias para atuar precisamente neste tipo de terrenos. É corrupção aos olhos de todos. É o fenómeno do conluio de interesses à vista de todos, sem que o país perca o seu tempo a criticar o que verdadeiramente tem que ser criticado. Este secretário de Estado não tem nenhumas condições para continuar em funções. O Chega acompanhará, por isso, o pedido que venha ao Parlamento rapidamente, se não se demitir, entretanto, ou se não for, por isso, demitido. Mas não deixaremos de exigir ao Primeiro-Ministro que tome a decisão política de demitir um secretário de Estado sob suspeições tão graves como aquela que acabei de referir. A ideia de que podemos beneficiar de rendimentos obtidos da legislação que nós próprios aprovamos é uma ideia perversa no sistema político português. É a mesma que permite, ou permitiu durante anos, que políticos saíssem de funções públicas onde adjudicaram contratos de milhões para irem trabalhar para essas empresas que beneficiam dos mesmos milhões adjudicados pelo erário público. Nós não podemos ser tolerantes com este fenómeno e temos que ser capazes de dizer que, independentemente da cor partidária, quem não tem condições de continuar em funções não o deve fazer. O país assistiu à última semana com o natural escrutínio e expectativa. O que faria o Presidente do Chega em relação a um deputado suspeito? A resposta teve-o o país todo. Uma exigência de saída. A resposta teve-a o país todo. Uma exigência de renúncia. A mesma exigência moral que aplicamos aos outros é aquela que aplicamos dentro de casa, a nós próprios.
Deixo por isso o desafio ao Sr. Primeiro-Ministro. Num caso 100.000 vezes mais grave, que envolve contrapartidas no exercício de funções públicas, que envolve benefício próprio do processo de legislação, se vai tomar a mesma atitude que eu tomei em relação a um deputado, ou se só vale para o Chega mesmo a crítica e se só vale para o Chega mesmo a exigência. Se vamos levar a ética e a justiça até às últimas circunstâncias, ou se ela só é válida para o Chega e para os seus deputados. Se vamos exigir a mesma transparência que exigimos para os titulares de cargos públicos, a todos, ou apenas àqueles que são militantes, dirigentes ou deputados do Chega. Este é o momento que o Primeiro-Ministro tem de garantir que está mesmo a sério no combate à corrupção e à transparência. Um secretário de Estado suspeito de receber contrapartidas em contra-autarca e de criar imobiliárias para beneficiar da lei dos solos. Tudo o que é mais incompatível e degradante na política. É agora ao Primeiro-Ministro que cabe tomar essa decisão. Mas esta não é uma decisão isolada que o Governo e a maioria que o sustenta têm que tomar. As notícias vindas a público nos últimos dias são de veras preocupantes. Desde a tentativa de nomear um secretário-geral do Governo, alterando a lei para o beneficiar, tal como acontece agora com este caso da Lei dos Solos e do secretário de Estado, o que parece ser um padrão de atuação do Governo é fazer legislação para benefício próprio dos seus membros, o que é inaceitável em democracia. A notícia de que gestores públicos oferem mais de 23.000 euros por mês em salários, em empresas ou institutos pagos com os impostos dos contribuintes, é uma ofensa à média salarial e às pensões dos portugueses. Por isso mesmo, dei indicações ao grupo parlamentar, para a par da chamada do secretário de Estado ao Parlamento e à devida participação à Comissão de Transparência, para dar entrada com um projeto de lei e marcar um debate o mais urgente possível sobre os limites salariais na função pública, exigindo, sublinho, exigindo que ninguém em Portugal, pago com o erário público, aufira mais no exercício de funções públicas do que o Primeiro-Ministro de Portugal. Damos por isso entrada de um projeto que visa limitar os salários de gestores públicos, presidentes de institutos, membros do Governo, membros da administração pública e todos os que são pagos pelo erário público, a que ninguém ganhe mais do que o Primeiro-Ministro de Portugal. Por isso, à exceção do Presidente da República, com um regulamento próprio, ninguém em Portugal, pago com os impostos dos contribuintes, passaria a oferir mais do que o Primeiro-Ministro. É uma imoralidade gritante que haja gestores públicos a ganhar 20 ou 30 mil euros quando há pensões de 240 euros e o salário médio se cifra em pouco mais de 1.600 euros em Portugal. É uma imoralidade termos salários de 20 mil euros por mês em Portugal, quando temos a administração pública das piores pagas da Europa Ocidental. E por isso o Primeiro-Ministro mostrou no debate quinzenal, em resposta à minha própria questão, que estava disponível a rever a tabela de vencimentos dos gestores públicos e de quem exerce funções públicas. Hoje o desafio fica feito. O Chega interpelará o Governo e dará a entrada de um projeto, desafiando a maioria que o sustenta, para juntos impormos um teto salarial de que ninguém na função pública aufira mais do que o Primeiro-Ministro de Portugal. Esta é não só uma regra de bom senso e de exigência, visto que ninguém tem mais responsabilidade que quem gera o nosso destino coletivo, mas também uma regra de moralidade, que não faz sentido, enquanto um Primeiro-Ministro ganha 5 mil euros, haver quem esteja em funções públicas a ganhar 20 ou 30 mil euros. É uma questão de moralidade face aos salários e às pensões que temos hoje em Portugal. Por isso, a exigência não pode ser só para os outros. Temos que a aplicar indiscriminadamente no Estado e na administração pública portuguesa. É isso que faremos, ainda hoje, na administração pública portuguesa, dando entrada no Parlamento, ainda hoje, com um projeto cujo debate será marcado também de forma urgente
para que se possa resolver de uma vez por todas situações absolutamente imorais, como aquela que tivemos em Portugal noticiada nos últimos dias, de gestores a oferir mais de 20 mil euros por mês. Todos os cargos pagos com salário dos contribuintes terão um teto no salário do Sr. Primeiro-Ministro de Portugal. É assim que deve ser, é assim que um país deve ser comandado e é assim que um país deve ser moralizado. Não faz sentido, porque ninguém tem mais responsabilidades do que o Primeiro-Ministro, que se ofiram 20 ou 30 mil euros por mês em Portugal. Não faz nenhum sentido. Temos que acabar com isto. O argumento de que algumas pessoas só vêm se ganharem 20 ou 30 mil euros, porque vêm da banca privada ou porque vêm dos sistemas financeiros privados, têm boa solução. Não venham. Se querem ganhar dinheiro apenas, não venham. Porque nós precisamos de pessoas entregues à causa pública, não entregues à causa do dinheiro. Não creio. Eu acho que nós temos em Portugal... As pessoas em Portugal são livres de fazer escolhas. E as escolhas são quererem servir a administração pública, o serviço público, ou quererem servir as entidades privadas. São livres de o fazer. Provavelmente todos nesta sala já tivemos essa escolha de fazer entidades públicas e entidades privadas. São escolhas que fazemos na vida, num determinado momento. Quem escolhe o serviço público deve ser bem remunerado. Mas quem escolhe o serviço público tem que saber que há um limite, um teto e uma moralização nesse pagamento. E que esse pagamento é do mais alto responsável da função pública. Esse teto é o do mais alto responsável da função pública. Que sentido faz o responsável de um banco de fomento, que ainda por cima ninguém sabe muito bem o que é que faz, mas que sentido que faz o responsável de um banco de fomento ganhar 23 mil euros por mês, quando o Primeiro-Ministro ganha 5 mil ou 6 mil? Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. É um tacho dourado entregue à medida e do qual nós temos que acabar. E se o Primeiro-Ministro estava a sério quando me respondeu e disse que estava aberto a rever esta situação, então vamos a isso. Então vamos limitar os vencimentos ao vencimento do Primeiro-Ministro, com a única exceção do Presidente da República, que é o chefe de Estado e que tem um vencimento próprio. Acho que faz todo o sentido e não perderemos pessoas capazes por causa disso. Por essa lógica, também então os nossos ministros, os nossos secretários de Estado, os nossos deputados, seriam pessoas incapazes, porque têm aquele teto salarial e não têm outro. Ora, sabemos que há muitos incapazes, mas também sabemos que há muitos capazes. Também sabemos que há pessoas que nos honram com o seu serviço e também sabemos que há pessoas que até ganhavam mais e que passaram a ganhar menos. E também há outros que ganhavam menos e passaram a ganhar mais. O serviço público deve ser com o objetivo de servir o público, garantindo uma remuneração digna, mas não com o objetivo de enriquecer. Ganhar 23 mil euros por mês num banco de fomento público é uma imoralidade. E isso tem que acabar. Isto não é de esquerda nem de direita. Isto tem que acabar. Não tenho nada a acrescentar. O deputado agora é não inscrito, não há nada muito a acrescentar sobre isso. A única coisa que acho importante é que o mesmo país que abriu telejornais com isto, abra com o secretário de Estado, que criou 2 imobiliárias, enquanto é secretário de Estado e o Governo aprova uma lei dos solos. Quer dizer, eu já disse isto em direto e vale o que vale, eu sei que depois não gostam muito de mim, mas é o que é. Roubar malas é grave. Andar a pôr malas no país entre PS e PSD durante 50 anos é mais grave ainda. E, portanto, nós temos é que ter o mesmo critério. O que eu espero da imprensa é que escrutine, foi isso que foi feito. Agora temos um secretário de Estado que tem 2 imobiliárias enquanto se aprova uma lei dos solos. Quer dizer, se isto não tiver o mesmo tratamento, está tudo errado no nosso país. É sinal de que só nos interessa perseguir um partido. E isso não é um bom sinal em democracia. É assim, é por uma razão. Porque a Comissão de Transparência do Parlamento tem competência em matéria dos titulares de cargos políticos, sobretudo os deputados, mas também tem competência em matéria dos membros do Governo e podendo dar pareceres sobre situações de incompatibilidade. Em relação à entidade de transparência, tem que ver com as declarações entregues pelo titular, para verificar se esta situação já era conhecida do Primeiro-Ministro. Ou seja, se o Primeiro-Ministro tinha conhecimento de que quem era membro do Governo na aprovação da Lei dos Solos estava, ao mesmo tempo, em negócios imobiliários. É daí derivarmos para estas 2 entidades e fazermos a participação para estas entidades. Sim, urgente, do Hernani Dias. Sim, já tinha sido o pedido, nós associámos-nos, fazemos também o pedido, mas associamos a um pedido urgente para que venha ao Parlamento, se não se demitir entretanto. Em todo o caso, o que nós esperamos é que se demita rapidamente, porque esta situação cria uma situação de incompatibilidade pura, evidente, aos olhos das pessoas. Estamos perante alguém que tem negócios na área imobiliária, quando o Governo aprova uma lei sobre expansão imobiliária. É evidentemente uma questão de corrupção e de incompatibilidade. E acho que o ideal seria que o secretário de Estado já nem cá viesse, porque se tivesse demitido entretanto. Porém,
Se o Primeiro-Ministro leva a sério esta questão, então que demita ao Secretário de Estado rapidamente, porque isto é uma questão evidente de permeabilidade à corrupção, de permeabilidade aos interesses instalados e de permeabilidade ao conluio. E eu espero que isto não aconteça. Para além disso, tanto quanto eu sei, foi noticiado, aliás, pela RTP, o Secretário de Estado é suspeito formalmente numa investigação da Procuradoria-Geral Europeia. Quer dizer, tanto quanto noutro caso, mas é suspeito formalmente. Ora, nós passámos uma semana, como eu disse, eu não gosto de fugir às questões, a falar de um deputado suspeito. Ouvi deputados do PSD, líderes do PSD, dizer que não havia condições para continuar. Eu concordei e disse, não há condições para continuar, tens que sair. Eu espero do Primeiro-Ministro a mesma atitude em relação ao Secretário de Estado. É a mesma leitura que fiz quando soube da questão de Miguel Albuquerque. É a leitura de que há uma permeabilidade tremenda com a corrupção ou com as suspeitas de corrupção. E de que o Primeiro-Ministro e o líder do PSD, na verdade, só lhe interessa falar das coisas quando é outros partidos que estão em causa e não quando é a sua própria casa. Ora, os portugueses valorizam quando as pessoas têm critério e coerência. E quando exigem para dentro de casa, o mesmo que exigem para fora. E quando exigem para fora, o mesmo que exigem para dentro de casa. Por isso eu acho que o Primeiro-Ministro só tem uma solução. É demitir Hernani Dias rapidamente. Se não o fizer, é o mesmo que tem acontecido na Madeira. É cúmplice, está a pactuar com esquemas de suspeição e degradação da democracia. É o que eu dizia, repara, o país exigiu, e bem, que o Chega tivesse uma resposta esta semana em relação a um deputado que era suspeito. O Chega teve essa resposta. O PSD até fez questão de, no Parlamento, invocar esta questão. Então onde é que está agora a moral do PSD? Onde é que está agora a moral do Governo? Que tem um secretário de Estado suspeito, que tem um presidente do Governo Regional na Madeira suspeito e os deixa em funções. Então o Parlamento aí não tem que fazer o mesmo barulho? Então a imprensa aí não tem que fazer o mesmo barulho? Então as redes sociais aí não têm que fazer o mesmo barulho? Se não fizerem, está tudo dito sobre o país que construímos nos últimos 50 anos. E é contra tudo isso que nós temos que lutar e que acho que devemos lutar.